Adriano, seja bem-vindo no outro lado. Tudo bem com você, irmão? Olá, Roger. Boa noite. Tudo ótimo, querido. Muito grato pelo convite. Cara, vamos começar. Para quem não sabe, o que que é a medicina da floresta? O que que é quando pessoas falam isso? E pode explicar um pouquinho sua jornada com isso e tipo quando você descobriu essas medicinas? Maravilha. Bom, quando a gente usa a expressão medicina das florestas, né, essas medicinas elas são muitas, elas são várias. Então, no caso, por exemplo, da Amazônia, né, porque a expressão até referência à medicina das florestas pressupõe que a gente está falando basicamente da floresta amazônica, e aí a gente vai ter uma série de medicinas, né? A ayahuasca, o rapé, o cambu, que é a vacina do sapo, a sananga, que é o colírio. E quando a gente acaba utilizando essa expressão, né, das medicinas da floresta, a gente também amplia isso para outras culturas dos povos originários. E aí a gente menciona também expressões, né, de termos de outros povos. E aí entram também, né, o São Pedro, o Peiote, a Amanita, que são os cogumelos, muito da tradição do Chile. Então, a Jurema, né, que é uma outra medicina do Brasil. Então, são todas plantas maestras, digamos assim, ou práticas, né? Algumas necessariamente não são plantas, mas são o veneno do sapo, o veneno de uma serpente, outras formas, né, de se explorar toda uma ciência, uma tecnologia que os povos originários há muitos e muitos anos, né, desenvolvem. A própria medicina do Temascal também como uma grande medicina aí dos povos originários. Eu conheci, né, essas tradições, de certo modo, já por volta aí de uns 15 anos, e foi até por meio de uma escrita de um livro meu sobre tradição afro-brasileira. E aí, dentro dessa pesquisa das casas afro-brasileiras, eu acabei conhecendo a ayahuasca, e aí depois abre todo um caminho, então, para eu conhecer os povos originários, né? E aí eu comecei a fazer as viagens para o Equador, para o México, para o Peru, para a própria Amazônia brasileira, né, para o Nordeste brasileiro, conhecendo, então, um pouco, né, desse conhecimento, que é muito bonito e é muito mágico. A gente vê os povos originários se apresentando como médicos, né, e é justamente isso que eles fazem, né, uma medicina que é muito ancestral e que tem todo um conhecimento e todo um legado e toda uma herança por trás dela. Então, quando a gente fala né, a própria expressão medicinas da floresta, é a gente entender que antes do conceito de medicina ocidental e hospitalar que a gente tem hoje, há todo um conceito muito antigo, né, que precede este nosso de hoje e que foi a forma de vários povos sustentarem, né, a sua saúde, a sua espiritualidade, o seu convívio social e toda uma riqueza musical e artística muito grande. Então, quando se fala das medicinas, né, da floresta, se fala de todo um panteão científico e que é mágico a gente conhecer. E que tocou em si mesmo quando você começou a usar essas medicinas? Quais portas abriram para você? A experiência com essas medicinas, elas nos levam a um processo de expansão, de superação, de autoconhecimento muito grande. E, às vezes, determinadas tentativas nossas, que são ou por uma medicina tradicional, ou por uma terapia, por determinados métodos, digamos assim, mais convencionais, urbanos, ocidentais, não sei que forma, né, do modo urbano que a gente vive. Quando eu tive um encontro, sobretudo, com a ayahuasca, com o temazcal, com essas medicinas, elas me presentearam em termos de saúde.
em termos de consciência, em termos de mudança de hábito. Eu costumo dizer que essas plantas elas são depurativas, e elas são depurativas justamente porque elas vão nos colocar num caminho que é um caminho da saúde. Então, é como uma grande atividade física que a gente realiza quando a gente faz uma cerimônia de temazcal ou uma cerimônia de ayahuasca, ou qualquer uma dessas outras plantas de poder. Não só fisicamente é muito forte, é muito intenso, mas emotivamente, psicologicamente, né, e espiritualmente, independente da fé das pessoas, né? Não é necessariamente uma questão presa, né, uma religiosidade. É até um conceito muito mais integrativo, entendendo o corpo não só como corpo físico, mas como um corpo emotivo, como um corpo cultural, um corpo social, um corpo espiritual, né? Então, e um corpo em diálogo com a natureza, com as plantas, com os animais. Então, dá uma sensação de integração muito grande. E a nossa cultura é uma cultura muito separatista. Então, acho que muitas das doenças que a gente tem é por uma lógica muito separatista. E quando a gente toma essas plantas, elas nos colocam num conceito, um entendimento, né, de união, de integração com tudo. E isso é a cura para muitas das nossas mazelas, das nossas questões. Você falou o jeito que você acabou de falar sobre essas medicinas como uma ferramenta de saúde, como uma coisa de explorar seu corpo, sua mente. Isso é uma coisa eu estou bem ligado com ultramaratonas. Para mim, quando eu comecei a fazer ultramaratonas, abre muitas portas de exploração de eu como Roger e como eu estou lidando com o mundo por volta de mim. E virou uma prática para mim, né? Dia a dia, uma prática de como eu consigo ser uma pessoa melhor, como eu consigo explorar meus limites, descobrir onde eu estou fazendo coisas erradas. Então, quando eu descobri a ayahuasca e essas medicinas da floresta, foi uma coisa tão paralelo e tão parecido que quase me deu susto. Tipo, foi uau, é uma noite com ayahuasca e tão parecido com uma noite de 100 quilômetros na mata. Que eu, honestamente, eu gosto de falar uma prova de ultra na floresta, nas trilhas, é uma medicina da floresta. Mas é uma coisa com isso também todas as medicinas da floresta é temazcal, quem não sabe, é tipo uma zona sagrada. E todos eles é uma demanda do seu corpo. É uma coisa muito, tanto lindo quanto difícil. Você acha que, para mim, eu acho que por causa disso, eu gosto tanto, porque eu gosto de um desafio. Eu acho que é o único jeito de melhorar como um ser humano e ter esses desafios. O que você acha disso? Essa ideia que... Porque muitas pessoas, culturalmente, hoje em dia, qualquer coisa que vai forçar seu corpo para vomitar, para passar pelo coisas mal, a gente quer fica fora. A reação é tipo, não, isso não é bom. Então, você acha que essa coisa, esse desafio é uma coisa importante, que faz parte das medicinas? Sem dúvida. Muito pertinente assim as considerações que você trouxe. E, sobretudo, porque começa a partir de uma reflexão sobre o corpo da gente e sobre como a gente é educado a colocar esse corpo numa zona de conforto. Só que essa zona de conforto, ela é doentia, né? É um conforto que você tem um controle remoto, que você não movimenta o seu corpo nem para ligar ou desligar um aparelho. É um conforto que te coloca numa situação de clima, que é um clima que você não sua. É um conforto que te coloca completamente isolado da natureza. Conforto que te condiciona muitas vezes a uma atividade física apenas e restritamente por uma questão de estética e de uma aparência corporal, que não é, inclusive, saudável na maior parte das vezes.
Então, o corpo da gente ele é vítima dessa cultura, sobretudo dessa cultura do conforto. Toda, né, a nossa medicina convencional, ela trabalha com um medicamento que você toma e resolve aparentemente as questões da doença do seu organismo. E aí, quando a gente vai conhecendo os povos originários, e aí você pode ir para a África, que é dessa maneira, no Oriente é dessa maneira, em qualquer comunidade da América, da Oceania é dessa maneira. Todas as comunidades originárias, elas têm métodos purgativos, porque elas compreendem como que esse processo do corpo vomitar, do corpo defecar, do corpo urinar, do corpo suar, é uma forma de purificação do organismo. E do jejum, né, que é precioso, é uma outra grande medicina. A gente tem, inclusive, um evento aqui em casa que é voltado para a prática do jejum, em que as pessoas elas ficam 4 dias e 4 noites sem se alimentar e sem beber. Claro que, se elas precisarem, elas podem beber e se alimentar, mas a proposta é essa. E aí é maravilhoso o que acontece com o corpo depois que ele fica 4 dias sem comer e sem beber. É uma ressurreição. O corpo passa por um processo autofágico. As células mais doentes, elas vão sendo digeridas pelo próprio organismo. Então, as pessoas rejuvenescem assim 5 anos depois que elas vivem isso. E é mágico a gente ver como que é o mesmo processo, né? Você está mencionando das maratonas, né? Quando o corpo da gente ele é levado a um processo de extenuação, ele volta num processo de ressurreição, vamos chamar assim. E isso nos dá muita saúde. Então, todas essas práticas, inclusive, elas são extremamente... elas atuam no sistema hormonal da gente, que é milagroso. Então, as pessoas voltam a ter vitalidade, elas voltam a ter desejo sexual, voltam a ter libido, justamente porque todo o movimento de deslocamento de energia, de hormônio, de eliminação de toxina, que todas elas promovem, isso é como se estivesse resetando o organismo da gente, ele começando, ele aflorando, é como uma poda nas plantas, digamos assim. O impulso renasce dentro da gente. Então, assim como a atividade física ela leva a gente a essa extenuação e depois, né, libera toda uma endorfina, todo um gás, todo um êxtase, né, as cerimônias ou as atividades com as plantas ou com essas medicinas também promovem isso. E aí, nesse sentido, o organismo voltando a acelerar a sua vida, acelerar no sentido de ele por si descobrir onde estão as doenças e ele por si conseguir, por essas medicinas, pela ajuda das práticas, eliminar boa parte dessas doenças. É muito maravilhoso, por exemplo, quando a gente visita o México, no México, que é uma grande tradição do temazcal, dessas saunas, eles têm essas saunas nos hospitais e eles têm na faculdade de medicina uma matéria destinada ao estudo do temazcal, avaliando todos os benefícios físicos do temazcal no organismo como um todo. Uma vez eu fiz uma cerimônia aqui com um atleta também, profissional, e ele utilizava um relógio que ficava medindo todos os parâmetros lá do organismo dele, que eu nem vou saber mencionar o que era aquilo que ele estava medindo, e ele veio comentar comigo que ele atingiu 100% em determinada coisa do organismo dele, que ele nunca tinha conseguido atingir com nenhum dos preparadores físicos que faziam, né, que atuavam, que trabalhavam com ele, que eram personagens dele, e que após a cerimônia do temazcal ele tinha conseguido essa excelência fisiológica. Então, é muito parecido realmente o que se faz dentro de uma atividade com as medicinas,
da floresta, né? A gente está usando essa expressão, mas com essas medicinas dos povos originários, com a própria o exercício da atividade física, né? O corpo da gente ele é levado a um estado de extenuação e de renascimento. Então, eu acho completamente pertinente as considerações que você mencionou. É tão absurdo e tão parecido que até eu estava pensando durante essa entrevista, eu quis jogar um jogo chamado Chutar. Você tem que chutar. Roger está explicando uma ultramaratona ou Roger está explicando uma cerimônia de ayahuasca? Onde eu ia falar, o Adriano, eu vomitei, Adriano, eu tinha o lugar mais, eu cheguei no lugar mais alto da minha vida de êxtase, eu cheguei no lugar mais baixo da minha vida, onde eu achei não deu para continuar. Eu pensei, tipo, puxa, por que eu estou fazendo isso? E depois, quando acabou, eu resolvi, nossa, isso foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E você tem que chutar, eu estou falando sobre uma ultramaratona ou uma noite com ayahuasca, porque é muito parecido mesmo. Cara, é uma coisa que você está falando é tipo, como essas medicinas, eles são uma coisa tão ligado com culturais diferentes e ancestral, velho, mas parece que a gente perdeu alguma coisa no caminho. O que você acha que aconteceu? Tipo, porque parece que isso foi uma coisa tão forte nos culturais, tipo, 1.000, 2.000, 3.000 anos atrás. E nesse caminho a gente perdeu. Na sua opinião ou na história, eu não sei se a gente tem muitas pesquisas com isso. Como a gente perdeu essa medicina? Eu acho que a gente perdeu porque a gente acreditou numa falácia, digamos assim, chamada civilização. Então, a gente começou a acreditar que determinados modelos de vida eles são melhores que outros modelos de vida e que determinados costumes, hábitos, práticas, e aí a gente está vivendo esse canto da sereia da modernidade, digamos assim. E aí a gente fica muito deslumbrado com, por exemplo, uma vida na cidade. E o ambiente urbano ele é completamente doentio e ele é inviável enquanto saúde para alguém, porque aquele modelo, né, que é esse modelo urbano, é um modelo em que as pessoas estão num ritmo de vida que elas estão fora da natureza delas. E o que aconteceu foi isso. Retiraram a natureza da gente. E aí é lindo quando a gente vai fazer essas viagens para a Amazônia, para as comunidades rurais, para as comunidades indígenas, dos povos originários, quando a gente vai nos quilombolas, porque lá a gente encontra a gente como a gente era, encontra a gente na beirada de uma fogueira, encontra a gente cantando, dançando, produzindo o próprio alimento. Então, de certo modo, é um processo histórico que a gente viveu, um marketing extremamente alienante, que fez com que a gente perdesse essa herança. Mas se a gente compreender, né, que se a gente pensa nos nossos bisavós, nos nossos tataravós, nos nossos ancestrais, eles estavam todos fazendo isso. Então, essa herança ela é nossa. Meu grande choque quando eu conheci os povos indígenas era o fato de eu não saber que aquilo existia, ainda mais sendo brasileiro. Então, é extremamente absurdo a gente não conhecer a memória do povo que a gente é, né? E eu acho que esse modelo, né, de para onde viajamos, o que consumimos, como nos comportamos, ele é comprado de uma forma completamente alienante. E aí faz a gente perder a memória, a lembrança de como que antes desse consumismo, antes desse modelo cultural, a gente era um povoado em comunidade, dialogando com plantas, com animais, com cantos, com danças, com toda uma consciência integrativa. E aí eu acho que o consumo fez a gente perder isso, né? E colocou a gente em situações de trabalho, em modelos de vida que
são completamente frustrantes e falidos. É frustrante mesmo. Mas uma coisa que você, não sei se eu falar, sua missão é ajudar pessoas a relembrar essas memórias que você está falando, mas com esse lugar, ser sagrada. O que é ser sagrada? Explica para mim de onde vem essa ideia, o que é esse lugar? Quando eu conheci essa cultura, essas tradições, esses povos, eu fiquei imaginando assim, é, bom, eu sou, né, professor de literatura, eu sou uma pessoa que tem uma carga de leitura e de pesquisa que é muito grande, e eu não conhecia isso. Então, quão esquecido que isso está, né, quão guardado que isso está, quão escondido, né, quão desmerecido isso é, né, para que a gente não conhecesse. Então, de certo modo, criar a Serra Sagrada é uma forma de retribuir o que me foi dado, né? Porque no momento em que eu conheci essas tradições, esses povos, o meu desejo era que mais e mais pessoas também conhecessem. E aí, de certo modo, montar a Serra Sagrada foi com esse propósito de possibilitar, né, que a gente esteja aqui em Minas Gerais, mas a gente receba povos indígenas da Colômbia, do Peru, de diversos lugares, né, do Brasil, do Chile. Quero muito em breve que a gente receba da Mongólia e aí da África. Então, no momento em que a gente tem a consciência de que todos esses mundos, que todas essas culturas, elas existem, né, e elas precisam ser preservadas para uma saúde delas e para uma saúde que também é nossa, porque em todos esses povos tem uma medicina, né, tem uma poesia, tem uma língua e tem um modo de vestir, tem uma culinária, e aí é muito mágico, é muito especial no momento em que a gente consegue tirar os olhos da gente de um mundo que é pré-fabricado, né? Um mundo que é padronizado, que as pessoas se vestem da mesma forma, que elas comem o mesmo alimento padronizado, elas têm um modelo de vida urbano que é aquele. E aí é um conceito, né, que a gente chama de outridade, né, da gente ver a identidade da gente em tantas outras identidades. Então, de certo modo, a Serra Sagrada tem esse propósito, né, de ser um espaço que permita trazer esses povos, ouvir essas línguas, escutar esses cantos, né, comer desses alimentos, compreender que há diversas formas da gente rezar, cantar, dançar, e, sobretudo, em todos esses rezos, cantos e danças, independente da gente saber ou não a língua, no momento em que a gente conhece a língua, todos eles estão cantando a natureza, ao sol, à terra, à água, ao ar. E aí, como que a gente se esqueceu, né, de cantar e agradecer para isso? Porque a gente só vê a natureza como a matéria-prima para ser explorada. E aí, no momento que a gente conhece eles, o conceito de natureza modifica, né? Então, de certo modo, elaborar, né, esse projeto que é a Serra Sagrada era uma forma de colocar diante do olhar do outro, né, o que um dia foi colocado diante do meu olhar e eu agradeci profundamente. É uma coisa atrás, muitos psicodélicos, ou nesse caso, as medicinas da floresta, é uma coisa em inglês, é set and setting. Essa ideia, tipo, a preparação da sua mente, a preparação antes e o seu ambiente, enquanto você está tomando alguma coisa assim, e que tem esse tipo de efeito, até vai controlando o tipo de efeito que tem no seu corpo. E uma coisa você vai fornecendo lá na Ceia Sagrada e vários tipos de cerimônias diferentes e vários tipos de trabalho diferente para explorar a mente, para explorar suas conexões com a natureza, para explorar suas conexões com outros. Explica para mim, porque todas as cerimônias, elas são diferentes, mas tem algumas coisas parecidas dentro deles.
Explica para mim as cerimônias diferentes que você vai usando, porque você usa um pouquinho de África, um pouquinho de um tribo na Acre e outro tribo na Acre, ou na Amazônia, ou no Peru. Como é importante essa ideia de set and setting? Há várias formas da gente poder tocar, né, o coração do outro, o sentimento do outro, o desejo do outro, o renascimento do outro. Então, criar as cerimônias, de certo modo, são projetos que eu vou elaborando para ver formas, né, de que a medicina consiga exercer isso no outro. E estudando esses povos, essas culturas, essas tradições, é uma escola muito grande, né? É como se a gente pensasse a medicina como a música, inclusive ela é uma música, né? E aí tem vários gêneros musicais e cada um deles toca diferentes pessoas, né? E nos toca de uma forma muito apropriada. Então, algumas cerimônias são completamente voltadas para o processo artístico, inclusive para as pessoas descobrirem que elas são artistas, porque todos nós somos. E muitas vezes a gente cai em determinados julgamentos, né, preconceitos, tabus e limitações estéticas que vão tirar da gente o potencial criativo nosso, que é a nossa pulsão de vida. Então, quando eu faço os encontros de arte, sobretudo o que eu estou querendo fazer é tocar as pessoas na pulsão de vida e na pulsão criativa delas. E isso é mágico, né? Cada um vem para o encontro e aos poucos cada um vai se descobrindo no desenho, na cerâmica, é, nos grafismos, na construção das peças em miçanga, em todas as manifestações. Então, o encontro de arte, ele é uma das vertentes e, para mim, ele é o elemento propulsor disso. A gente tem também os encontros, que são os encontros mais próximos dos trabalhos espirituais, assim, mais fortes dos povos originários, numa estrutura que eles vão chamar de pagelança. E aí são cerimônias mais intensas, né, que vão ter realmente mais vômito, mais diarreia, processos psíquicos, emotivos que são mais intensos. A gente tem outros encontros que são muito leves, muito festivos, que são os encontros que a gente realiza os casamentos das pessoas que frequentam a Serra Sagrada, o que a gente faz o batismo das crianças da Serra Sagrada. A gente vai ter né, muito próximo agora no mês de abril, que se chama Arte do Afeto. É um encontro em que a gente trabalha também com os grandes tabus que envolvem o corpo da gente, a sexualidade da gente. Então, tem encontros que são os encontros para a gente compreender um pouco mais, explorar o nosso conceito de natureza, o nosso conceito de construção, e aí o nosso conceito de banheiro. Então, o fato da gente ter um banheiro seco, ter algumas estruturas que são de bioconstrução, são formas da gente compreender, né, boa parte da estrutura da Serra Sagrada, ela é utilizada material reciclável para poder construí-la. Então, é uma forma da gente também compreender como que contato com essas plantas vai redimensionando o consumo da gente, a construção da gente, a arquitetura da gente como um todo. Então, cada evento ele traz uma proposta, né? O evento que vai explorar as tradições, os estudos dos cantos, e aí a gente traz, né, as lideranças indígenas daqui, ou traz os mestres do Oriente, ou traz os mestres africanos. Eles ministram os cursos conosco, eles ensinam os grafismos, tudo isso sendo trabalhado como uma escola viva. Inclusive, quero muito em breve, a gente já abriu para receber escolas, a gente já vai receber em breve escolas aqui na Serra Sagrada, porque eu acho muito maravilhoso que as crianças possam já começar a entender que esses mundos existem, né, que são formas de se viver. E eu acho que as cerimônias são escolas nesse sentido, né, são vivências que vão mostrar para a gente outras formas de ensino, outras formas de medicina, outras formas de arte. Como eu disse anteriormente, para mim as experiências, os encontros, eles sempre são criados para a gente conseguir
ver o outro, ver a diferença, ver uma nova forma de viver, de celebrar, de se alimentar, de, de ter um convívio social. Cara, uma coisa que você está usando muito aqui é as palavras conceito e preconceito. E isso tem um grande impacto na nossa vivência. É uma coisa importante de ser um bicho ser humano. Tipo, você vai colocando coisas nas caixas, tipo, para entender coisas. Mas é um grande desafio que a gente tem que lidar com isso, nossos preconceitos. E eu sei que, tipo, por exemplo, correr. Pessoas têm muitos preconceitos. Não, é só sofrimento. Ou você vai correr 100 quilômetros porque você está doido. E eles têm esses preconceitos com isso. E com coisas tipo ayahuasca, eu sei vai ser umas pessoas ouvindo que vai pensar, ou vai ligar isso muito com só Santa Daime. E, tipo, e acho que não, eu sei o que é. É aquele grupo que usa branco e faz uma dança, eu sei o que é. Ou cogumelos. Ah, eu tomei no colégio e com meus amigos numa festa. Eu sei o que é. O que é isso? É uma droga. Tudo que você está falando é maluco porque é uma droga ilegal e você não pode tomar drogas. Como você ia explicar? Tipo, tudo que você já explicou ia ajudar com isso, para pessoas entenderem um pouquinho mais. Mas como você vai lidando quando esses preconceitos estão tão fortes ainda na nossa cultura? É justamente a gente entender como que os conceitos e os preconceitos que vão estruturando a nossa lógica, né, nossa maneira de viver, elas são um interesse, né, de uma classe, de uma estrutura, de uma lógica. Então, a gente tem algo que socialmente é aceito, é verbalizado, é condicionado, que é levar todas as pessoas a serem alcoólatras, por exemplo, né? Uhum. Ou a todas as pessoas a fumarem. O Uhum. que nos anos 70, 80 era um negócio assim, midiático, né? Assim, as pessoas elas eram o fato delas se tornarem adultas, elas ficavam ansiosas para poder, né, fumar e beber. É o que daria essa propriedade de um adulto para elas. E se a gente pensa como que muitas vezes eles vão proibir, né, determinadas plantas de serem tomadas, essa forma de lidar, né, com a cultura, ela é muito estranha, ela é muito equivocada, ela é muito prepotente, ela é muito preconceituosa, porque a gente legitima uma cultura, um status, um modo de viver que não te permite olhar para aquilo que é o diferente, aquilo que é o outro, sem emitir um juízo pejorativo de valor. Então, as pessoas elas têm um juízo pejorativo em relação à ayahuasca ou em relação aos povos originários, aos índios, aos negros. Há um racismo nisso. E, e esse preconceito, esse racismo, ele envolve esse mundo. As pessoas elas são também, elas não param para avaliar assim, a gente é muito dono de verdades, ainda mais com a internet, né? Você digita no Google o que é ayahuasca, né? E assiste um vídeo no YouTube e você já sabe o que é ayahuasca. Então, assim, não existe ayahuasca. Existem ayahuascas, existem tradições, existem cantos, até a versão muito científica que a gente tem, né, dessas plantas. Então, as pessoas às vezes ficam me perguntando, eu achei um artigo aqui que demonstra como que a ayahuasca é muito eficiente para o Alzheimer, escrito pelo cientista, sei lá das quantas. Eu falo que maravilha que alguém escreveu sobre isso, mas assim, não preciso ler esse artigo, porque como eu estou lá na aldeia, eu estou convivendo com os anciões que têm 90, 100, 110 anos, e eles têm uma memória que eu estou lá, eu estou vendo isso. Então, e eles têm aquela memória não só porque eles tomam ayahuasca, mas porque ela está completamente vinculada a uma tradição de cantos, que são cantos mnemônicos,
porque não é uma cultura de escrita, é uma cultura de memória. E todos aqueles cantos, que às vezes são cantos de uma noite inteira, eles estão ali, registrados numa memória que é muito preservada, porque é muito atuante. Então, o fato da gente entrar numa internet e achar que sabe o que é jurema, que sabe o que é ayahuasca, que sabe o que é um peiote, que sabe o que é um cogumelo, isso é uma visão muito preconceituosa, muito imediatista, é, muito pouco esclarecedora sobre o que são as coisas. E é muito típico do nosso mundo, é muito típico da nossa cultura fazer isso. E por isso que é muito importante a gente viajar e conhecer as comunidades, ou que é muito importante quando essa comunidade está perto da gente ir e conhecer, fazer uma cerimônia com o pajé, né, de 80, 90, 100 anos, é algo maravilhoso, porque você está diante de um conceito de saúde, de longevidade e de alguém que verdadeiramente conversa com as plantas e que no momento em que ela canta, ela faz com que aquela planta ressoe no corpo da gente de outra maneira, que não adianta utilizar uma ayahuasca dentro de casa comprada pela internet. Isso não é a experiência com ela. A experiência com ela só se legitima quando a gente está diante de uma presença que é a presença dessa tradição. Então, todo o preconceito que envolve o contato com a ayahuasca e com qualquer outra planta ou prática desses povos é, sobretudo e inicialmente, um preconceito contra esses povos. E é um racismo. É uma forma muito urbana, midiática, é, muito do senso comum. E é um medo danado da gente encontrar com o desconhecido e colocar o corpo da gente, a emoção da gente, em perigo dentro do ponto de vista dessas pessoas, né? Sendo que o perigo maior é continuar dentro de casa, fazendo as mesmas coisas, tendo os mesmos hábitos alimentares e estando aí dentro de um contexto, né, que criminaliza a cultura do outro. É, é engraçado, eu sei você entende isso, porque você vem desse mundo de escolástica, mas é triste e é bom na mesma hora que a gente tem tanta pesquisa saindo que está mostrando que a gente, eu, você, as coisas que a gente já sabe sobre os benefícios dessas coisas tão lindos, tão bons, que tem Sim, uma... sim, Então, é mas maravilhoso que isso seja feito, né? é É maravilhoso, maravilhoso mas que você isso. tem que parar e rir às vezes também. Tipo, até com correr. Eu tava lendo, foi uma pesquisa, foi uma manchete, tipo, correr ajuda com memória, ou correr ajuda com seu humor. É tipo, para mim, tipo, óbvio. Você precisa de uma pesquisa, só vai lá e corre, você vai viver isso. Mas na mesma hora, é bom porque Sim, isso vai ajudar pessoas que têm um grande desafio de aceitar essas coisas vai ajudar no sim, processo. claro, esse é o aval científico, né? Que a nossa cultura conhece como como aquele aval, é ele que vai legitimar o fato de eu fazer tal coisa, né? Então a gente precisa desse discurso da ciência, mas é de uma ciência que é nossa, porque a gente não tem muitas vezes a abertura para conhecer o outro e a ciência do outro. Então por intermédio de uma ciência que é nossa, a gente faz um estudo do outro e diz sobre a ciência do outro, com a nossa linguagem, com a nossa ciência. E continua sendo eurocêntrico, né? Etnocêntrico. Mas tudo bem, é legal que seja feito e é legal que acesse as pessoas, mas é legal que a gente entenda também como que continua sendo um etnocentrismo da gente precisar de um discurso de uma ciência que se diz com legitimidade para dizer sobre o discurso e a ciência, e a cultura e a religião do outro. Mas que é maravilhoso, porque é a forma de conectar as pessoas. E toda forma que vai fazer uma conexão com as pessoas e que abram elas, né, para esse novo, para essa experiência e que tragam saúde para elas, é maravilhoso. cara, e como você está vendo o seu papel agora mesmo? Você acha que você, tipo,
Adriano é um shaman, Adriano é um líder espiritual. Como você está vendo si mesmo hoje em dia na Ceia Sagrada? Honestamente, às vezes eu vou, quando eu tinha a oportunidade de aproveitar um fim de semana lá na Ceia Sagrada, às vezes eu estou vendo você como quase um shaman. E as outras vezes é tipo, não, um meu amigo com tanta alegria que está fazendo uma festa espiritual para todo mundo e quer receber todo mundo tipo, todo mundo vai aproveitando essa festa de vida. E eu estou vendo você diferente cada vez. Como você está se vendo hoje em dia? Eu acho que a gente tem várias faces, né? Vários personagens, digamos assim. Ou E atualmente o que mais me interessa é o Adriano que fica aqui cuidando das plantas e aguando as plantas e conversando com a natureza e que é sobretudo isso o tempo inteiro, né? Produzindo uma comida e conversando com as pessoas e realizando uma cerimônia é, sem mitificações. Ao longo dessa caminhada toda, eu encontrei com muita gente e sempre me incomodou muito a forma como as pessoas às vezes ficam ah, ritualizando papéis, lugares, saberes, que inclusive nem são delas. Eu sou um estudioso dessas tradições, dessas práticas, e alguém que vê nessas práticas uma forma de trazer saúde para as pessoas e de celebrar a vida. E para mim isso é que é o principal. Sem querer muito título, sem querer muito nome, sem querer inclusive saber como é que denomina isso que eu faço. Então, eu acho que desritualizar o lugar da pessoa, né, Uhum. que promove é, o bem-estar que é coletivo, sem ficar atribuindo muito título, muito nome, muita pompa, sabe? Eu acho que todo mundo está aqui estudando, pesquisando e caminhando para alguma coisa. É, e essa coisa é o conhecimento nosso. Isso não tem fim, né? Isso tem um mérito que é muito pessoal, que a gente vai descobrindo cotidianamente. Cara, uma coisa que hoje em dia é um assunto. Nem quero, eu vou falar polêmico, não, porque eu acho que é um assunto importante. E essa ideia de apropriação cultural. E essa ideia que, ainda mais eu e você, homens brancos europeu, usando essas coisas sagradas das culturais antigos que não é novo. Como você vai lidando com isso? Que é o seu ponto de vista com esse assunto quando se trata a ayahuasca e essas outras medicinas e essa ideia, e essas cerimônias até, essas contas, essas músicas. Que é o seu ponto de vista com essa ideia de apropriação cultural? É um tema que eu acho delicado sempre falar dele, sabe? Tratar dele. E delicado porque isso envolve muitos pontos de vista, isso envolve muitas questões. Primeiro, eu acho que é muito bonito se a gente parar para pensar, ainda mais a gente enquanto povo brasileiro, que os nossos avós, os nossos bisavós, em algum momento da nossa história familiar, embora a gente esteja aí se apresentando como branco, em algum momento, algum ancestral nosso foi negro e foi indígena. E de todos nós foi assim, né? Assim, inclusive, se a gente pega e faz a leitura do nosso DNA. Então, eu acho que cada vez mais a gente entenda essas tradições como nossas e que a gente possa usufruir delas. E isso, enquanto humanidade, eu acho que seria um benefício para todo mundo. Então, nós estamos atrelados a essas tradições ancestralmente, independente de quando e de onde a gente veio. O nosso caminho é esse, é o caminho desses povos. Então, todos nós, se a gente buscar pelos nossos ancestrais, nós somos originários. E ainda que a gente tenha perdido isso nos centros urbanos e no nosso processo histórico,
reencontrar com isso, eu acho muito especial. E mais especial ainda se a gente reencontra e se a gente valoriza esses povos. E valoriza pedindo a bênção para eles. Valoriza conhecendo as músicas deles, né? E pedindo autorização para poder cantá-las. Valoriza a gente estabelecendo relações que são relações sinceras com as comunidades, com as aldeias. E a gente tem um vínculo com as pessoas dessa aldeia. E a gente traz essas pessoas aqui nos centros urbanos para que elas possam fazer as cerimônias delas e retornarem de novo para a comunidade delas. A gente tem que compreender que, inclusive, esse movimento que começa a aparecer aí nos anos 80, né, de valorização desses povos, dessas culturas, isso foi feito por um grupo de pessoas, na maior parte delas, inclusive, pessoas que são brancas, e que levaram esse entendimento para esses índios, né, como uma ajuda, como uma contribuição. E por meio dessa ajuda, né, vários movimentos indígenas foram se legitimando, foram levantando, foram se erguendo. A mesma coisa os movimentos negros. Então, acho que a gente vive muitas vezes numa briga, né, sobre esses conceitos de apropriação cultural, mas a gente tem que entender que é um conceito extremamente delicado na medida em que o mundo inteiro está se apropriando de tudo e de todos. Então, e que o importante nesse processo, que é um processo muito delicado para a gente, justamente porque a gente tem o hábito de que tudo pode ser pegado, pode ser comprado, é a gente aprender um hábito que é chegar, pedir a benção, pedir a permissão e levar isso que é uma medicina para outros lugares. Eu compararia isso a uma tecnologia. Eu chamo isso de tecnologia. Para mim, um canto indígena é uma tecnologia. E aí uma tecnologia que é desenvolvida em determinado país, uma vacina que é desenvolvida em determinado país, muitas das vezes ela corre o mundo inteiro e ela contribui para a saúde e para a vida de muitas pessoas. Então, o que eu acho que a gente tem que fazer é que correr o mundo com essas medicinas, esses cantos, essas tradições, e correr o mundo dizendo sempre de onde vem. Correr o mundo valorizando e levando as pessoas para irem lá. Correr o mundo junto com essas pessoas, para que elas possam também, né, receber os valores financeiros que elas precisam receber para continuar sustentando a comunidade delas. Então, é muito bonito quando a gente vai no Acre hoje, né, porque já tem muitos anos que eu vou lá, e tem uma grande mudança. E a grande mudança que se tem é justamente como que os povos indígenas, muitos deles já estão bem mais estruturados a partir dessa cultura deles, que era uma cultura que muitos queriam apagar, esconder, né? No próprio registro deles, eles colocavam um nome em português para eles não serem identificados como índio, porque se eles eram identificados como índio, eles não conseguiam emprego nas capitais, nas cidades. Então, era um processo de apagamento muito grande da identidade deles. E aí, com todo um movimento que muito bonito e criado por pessoas que são importantíssimas, e no caso do Brasil, né, uma figura importantíssima para isso é o indígena Ailton Krenak, que foi uma pessoa que teve uma mobilização política imensa no país e fez todo um movimento social para que os índios reconhecessem o valor da tradição deles. Isso nasce, né, isso surge. Então, quando a gente fala dessa apropriação cultural, é tudo muito delicado. E o modo como eu lido com isso eu faço os cantos das comunidades que eu tenho identificação, dos povos que eu tenho os diálogos, e, de preferência, trazendo todos eles aqui. Então, é a forma, né, ou trazendo todos eles aqui, ou tendo a arte deles à venda aqui, que é uma forma do dinheiro chegar na comunidade deles e eles continuarem produzindo, continuarem valorizando a cultura deles
e reconhecerem a cultura deles como uma medicina que pode correr o mundo, né, e contribuir para muitas e muitas pessoas. Então, é um tema muito complexo, que eu acho que vale a pena a gente ter o zelo, o cuidado, o respeito e antes também o reconhecimento de que a gente também faz parte dele, se a gente for investigar de onde que a gente veio. A gente veio daí. Todo mundo veio de um povo originário. Qualquer hora você tem alguma coisa, é uma história que vai repetindo, é uma coisa que é tão linda, tão especial, mas quando chega na massa, quando chega para muitas pessoas, lógico, quase um jogo de estatística, vai ser uma percentagem que vai fazer mal com essa ferramenta, ou essa coisa linda, essa coisa que vai transformando vidas. E até essas pessoas que faz mal com essa coisa, até pode ser uma ideia que eles tinham de fazer bom. Tipo, vamos supor, um cara de negócios. Ele tem essa capacidade muito bem no nosso mundo de negócios, de criar um mercado, vender coisas. Ele vai descobrindo uma coisa, tipo uma medicina da floresta. Ele vai olhar, tipo, não, eu posso ajudar muito o povo da Amazônia se eu vou vender assim. Mas o jeito que ele vai vendendo, talvez seja demais, talvez ele vai cruzar, ele vai tipo, passar um limite. Nas suas viagens, na sua vivência, você já viu coisas que passou um limite para você e talvez você falou alguma coisa, você já viu coisas que quase apertou o alarme para você? Já vi várias coisas e tem a ver com isso, né? Porque, é, de certo modo, né, a gente, né, claro, trabalha com o fato da apropriação cultural dos brancos em relação aos índios, né? Ok, mas tem um movimento contrário também, né? De Uhum. como que eles ficam muito deslumbrados com essa cultura que é nossa, e aí vem uma sede consumista muito grande, ou de uma própria estrutura, né? Porque, por exemplo, cada aldeia, cada comunidade tem uma inteligência dela, que é a inteligência da natureza, e quem está ali sabe daquela inteligência. Então, às vezes, você vai na Amazônia hoje em dia, você encontra determinadas aldeias que têm construções arquitetônicas que destoam completamente do que é a natureza que está ali e do povo que está ali, ou formas de alimentação, ou movimentos como criação de um açude e utilização de uma ração que é muito química para poder tratar aqueles peixes. E isso atua no ecossistema inteiro do lugar. São percepções que às vezes as pessoas se colocam ali como quem está ajudando aquelas pessoas daquela forma, mas é claro que é um prejuízo muito maior do que uma ajuda. E aí é o fluxo natural das coisas, né? Quando a gente fala, por exemplo, da grande mestra, grande sábia dos cogumelos, que foi a Maria Sabina, no México, quando os psicólogos, né, da vertente transpessoal conheceram os cogumelos, conheceram o trabalho dela, é, a comunidade onde ela passou a viver, né, foi completamente assim avassalada por um turismo das pessoas vinculadas ao mundo psicodélico. E isso trouxe inúmeros malefícios para aquela comunidade. Então, isso que você trouxe, né, como tema, como pauta, realmente é muito delicado. É, e é delicado para todos nós, né? Para eles mais ainda por talvez não saber lidar tanto com certas questões como o dinheiro, a mídia, os bens de consumo e a gente já tem, de certo modo, talvez, né, um pouco mais de trâmite nesses universos, embora seja uma cilada para todo mundo. E, e aí é onde a gente tem que cada vez mais ponderar, né? O que aparentemente seria um crescimento, um ganho, uma vantagem, tem seus limites. Então, porque senão não vale a pena, né? E na seu próprio situação, você tem um lugar, você é sagrada, não é de graça tudo que você está fazendo lá. Você tem que
você tem que ligar a luz lá. Você tem coisa que tem que pagar. Um fim de semana você está recebendo 100, 200 pessoas. Você está dando comida para todo mundo. Não é uma coisa tipo, você pode pagar do seu próprio dinheiro toda vez. Mas qualquer hora você tem uma coisa que é tão especial para pessoas que, vamos falar, espiritual para pessoas. Quando você vai colocando assunto de dinheiro, a negócio de espiritualidade, ai, pessoas estão muito rápido de apontar e falar, tipo, essa cara está aproveitando pessoas. Ele está aproveitando essa situação, porque olha, ele está cobrando pessoas dinheiro para passar pelo isso. Como você gosta de explicar isso para pessoas e como você, para si mesmo, para não cair num buraco pensando, tipo, puxa, eu preciso mais dinheiro. Como você vai cuidando com isso na sua própria situação? Né, você mesmo já pontuou, assim, toda a estrutura de um espaço, né? E aí, no momento em que você cria um espaço, você tem que, de certo modo, dimensionar isso, né? Tem um custo para esse espaço que você está criando. Então, você pode criar um espaço em que o custo seja muito baixo, ou você pode criar um espaço que o custo seja médio, ou que, né, seja alto. Então, de certo modo, a própria história, o convívio com as pessoas, quem frequenta, tudo isso vai direcionando. Bom, os retiros da Serra, eles costumam ter três valores para as pessoas que vêm até ele. E, além disso, né, várias pessoas conversam diretamente comigo e propõem outros valores. E, na medida que eu acho que é sincero, eu aceito tranquilamente. Algumas pessoas vêm, inclusive, por troca. Elas auxiliam na elaboração, no preparo, na manutenção do espaço e do evento. E elas não pagam nenhuma taxa financeira para isso. Então, tudo é conversado, né? É claro que os valores que são colocados para os encontros, eles são sugestões financeiras, mas qualquer outro valor, desde que conversado, é completamente acessível, porque justamente, né, a casa ela tem esse cunho, né, de ser um espaço que venha promover todos esses diálogos, esses encontros, esses despertares. E, e a moeda do dinheiro é uma delas, né? Há várias outras. Então, ao trabalho, à solidariedade, à música, há uma série de formas da gente poder interagir com o espaço. E aí cada um contribui com aquilo que é viável. As pessoas que contribuem com valor maior do que aqueles que estão nos eventos. E está tudo certo. As pessoas que vão contribuir com valor que é menor, às pessoas que não vão contribuir. Então, não tem mistério quanto a isso, né? Enquanto um espaço que é coletivo, ele, o meu comportamento, a minha leitura disso é que ele tem coletivos valores, né? E cada um vai contribuindo com aquilo que é viável. Você acha que a gente está entrando fase novo, não sei, para o Brasil, para o mundo, para a nossa cultura, onde a gente vai redescobrindo essas medicinas? Não sei, eu gostaria de ouvir sua opinião. Você está vendo mais e mais pessoas atraídas por essas medicinas? E por que, se for, por quê? É sim, e o número vai crescer muito. Eu acho que a gente, enquanto sociedade, a gente está muito doente e estaremos mais ainda. E os recursos que talvez né, uma medicina convencional ou um tratamento convencional esteja nos oferecendo não sejam suficientes. E geralmente não são porque não são integrativos, né? São só medicamentos e palavras, não tem natureza. Gradativamente, as pessoas vão compreender cada vez mais a necessidade de estar em contato com a natureza, de consumir as plantas, né, de ter outros modelos de vida. E aceleradamente isso vai acontecer. Eu acho que cada vez mais esses povos, essas culturas, esses valores e novas formas de vida vão nos despertar, porque
a gente vai sair do estado de alienação de que a gente está, né? E, e aí esses modelos vão aparecer como soluções para muitas pessoas. Então, acho que isso vai ser um processo gradativo e muito acelerado nos próximos anos. Pode falar, você concorda com essa frase ou não? Todo mundo deveria experimentar ayahuasca. Sim, todo mundo deveria experimentar ayahuasca. É? Apenas os que não deveriam experimentar ayahuasca. E aí, eu acho que apenas não devem experimentar ayahuasca as pessoas que têm um problema psíquico muito grave. Hum. Mas, tirando isso, eu acho que todos devem experimentar ayahuasca. Inclusive, dependendo da forma, até mesmo as pessoas que têm os problemas psíquicos. Como eu tinha mencionado em algum momento, não existe ayahuasca, né? Há inúmeras ayahuascas, porque há inúmeras concentrações, há inúmeras dosagens, há inúmeras formas de tomá-la, e isso é variável não só de acordo com a natureza do encontro, né, do evento, do ritual que você vai, ou da concentração da ayahuasca que você toma, ou da música que você utiliza no momento em que você toma, ou da situação do seu corpo no momento em que você toma, né, do seu sentimento quando você está tomando. Então, são muitas variantes que envolvem isso. E o adequado é a gente conseguir ter alguém que seja da confiança da gente, para que a gente tenha essa experiência da forma mais rica possível, né? Então, eu acho mágico para todas as pessoas. Mas a dosagem e qual ayahuasca tomar, como tomar, é o fundamental. Que é a sua esperança para alguém que, tipo, sai a Belo Horizonte e nunca tomou ayahuasca ou as medicinas da floresta na vida, aí tá um pouquinho suspeito, tipo, de que vai acontecer, tem uns preconceitos, tipo, não sei o que vai acontecer, mas eu vou para a Serra Sagrada para ver, porque meu amigo falou, é um lugar muito legal, meu amigo falou, tipo, oh, Adriano é gente boa, ele vai te cuidar. Que é a sua esperança para essa pessoa? Tipo, chegando lá, passando pelo várias cerimônias com você e o povo boa da Ceia Sagrada. Que é a sua esperança para essa pessoa e como você está esperando essa pessoa sair lá e voltar para Belo Horizonte? Ou qualquer lugar no Brasil ou no mundo onde eles moram? Sei lá, difícil de responder, porque muitas das vezes, né, quando a gente conhece, né, as medicinas, as cerimônias, os rituais, essas práticas que a gente realiza com os povos originários, o despertar da gente é muito grande. E, e depois o regresso para a cidade, para o cotidiano, para o trabalho, gera uma sensação de frustração, de angústia, de depressão muito grande. E justamente porque é acionado na gente, né? Assim, é desperto na gente que o modo de vida que a gente leva não é legal para a gente, não é saudável. Então, é mágico enquanto experiência, é uma revelação profunda que a gente tem de todas as coisas e é um convite a uma mudança de postura, a uma mudança de comportamento, a uma mudança do modo de vida, é uma trajetória que se abre, né? E todas as vezes que a gente toma, a gente é relembrado, né? De quão em estado de saúde a gente deveria estar e o quão não estamos. Então, é sempre uma experiência muito maravilhosa, muito mágica e de muita consciência, né? E aí é a gente ter a coragem para poder lidar, né, com as informações e com essa tomada de consciência que vem à tona quando a gente encontra com essas medicinas da floresta. Eu acho que foi um livro não foi escrito para ele, mas é um aluno dele, de Gurdjieff, onde ela estava falando quem usa essas coisas psicodélico, tipo, tá abrindo uma janela de potencial, você tá abrindo uma janela só para pegar molhado, mas
você precisa, essa janela vai fechar e você vai voltar para o mundo. E agora você precisa uma prática dia a dia para atingir essa que se viu pela janela, mas sem essas coisas. O que você acha disso? Você tem uma prática dia a dia, ou qual tipos de práticas dia a dia pessoas podem usar depois de uma vivência com ayahuasca, que vai espetando tantas coisas dentro, que vai acordando tantas coisas dentro, de como você falou, se passa por uma coisa tão fantástica, você volta para a vida normal e você fica deprimido. E, tipo, qual tipo de prática pessoas podem usar para manter ou atingir esse potencial? Eu acho aconselhável, assim, claro, quando a gente toma, a gente tem dois movimentos. Um movimento de que foi maravilhoso demais e a gente quer tomar muito mais vezes, que é o caminho de muitas pessoas, ou um Uhum. movimento de que foi maravilhoso demais, foi uma descoberta grande demais, mas que você precisa de um tempo para poder digerir tudo que aconteceu, né? Tudo que foi descortinado, digamos assim. Uhum. Então, tem esses dois movimentos das pessoas. E eu acho que, bom, primeiro é o respeito, né, da escolha de cada um. Se a escolha é permanecer um tempo sem tomar, ou se é continuar tomando, né, e investigando, e descobrindo, e cada vez mais, né, se aprofundando nisso. Mas o que eu acho muito importante, assim, é que as duas escolhas, elas te tragam bem-estar, porque às vezes até o próprio processo de tomar, muitas vezes ayahuasca, ele vai ser martirizante se a pessoa tem um processo de autocobrança muito grande, de exigência muito grande, e aí no momento em que ela toma, ela vai ficar vendo só, né, os apontamentos dos erros dela, e aquilo vai virar um martírio. E para essas pessoas é legal elas tomarem menos, ou pararem de tomar, ou conseguirem tomar, mas modificando essa relação delas com elas mesmas. Então, tem muitas respostas nessa, né, ponderação que você fez, porque realmente como a gente se comporta depois, né, e como a gente vai assimilar tudo isso, né? Bom, eu sempre recomendo após a cerimônia tomar muito líquido, tomar muito chá, chá mais relaxante, ficar mais isolado, ouvir músicas que são mais tranquilas, porque a experiência ela continua acontecendo no organismo da gente, no campo sensorial e emotivo da gente, e é bom a gente respeitar isso, né? E aí se hidratar é muito importante, porque a própria prática da ayahuasca e a medicina como um todo, ela exige fisicamente da gente. Então a gente costuma ter uma ressaca física, mas sobretudo uma ressaca emotiva, porque é tudo muito intenso, são lugares muito profundos que a gente visita e, e depois se restabelecer disso, a gente tem que ser cuidadoso, amoroso com a gente. Então, muito descanso, muito líquido, muito silêncio, muita quietude. E se tiver uma pessoa legal para conversar, é bom também. Essa integração para mim pessoalmente é muito importante. Eu acho que uma coisa eu não entendia antes de tomar esse tipo de coisa foi, eu acho que a gente sempre está com a palavra drogas com essa coisa de viciado. E ayahuasca, em particularmente, para muitas pessoas, é uma coisa que você tome e tipo, não, foi maravilhoso, tô bem, eu não quero mais, eu não preciso mais, porque é uma coisa tão profunda, às vezes tão violento com o corpo. Não é tipo, você vai voltar em breve. Para outras pessoas, elas fazem, tipo, elas precisam mais tempo com essa medicina. Mas eu acho que foi uma coisa que eu tinha que aprender, tipo, tomar e depois processar todas as informações que eu passei, todas as coisas que aconteceu comigo durante uma cerimônia. Eu pessoalmente, eu preciso um tempão para processar tudo isso, para entender isso, para incorporar isso na meu pensamento, meu pensamento e meu dia a dia.
E, mas foi um caminho eu tinha que pegar. Daqui em 5 anos, se alguém fala, Ceia Sagrada, Adriano, é um grande sucesso. O que isso significa para você? Significa que muitas pessoas estão vindo, estão se descobrindo, significa que as práticas que a gente está fazendo aqui, elas estão reverberando no coração dessas pessoas, significa que a gente até lá já consiga ter uma autonomia de alimento, que a gente esteja cada vez mais consciente do papel da gente enquanto natureza. Isso é um sucesso. Boa, gostei essa definição de sucesso e é uma coisa muito importante que a gente tem que pensar de vez em quando, tipo, porque eu acho que é uma coisa a gente pensa, tipo, não, eu quero ser um sucesso, mas o que isso significa? Eu acho que tantas vezes a gente liga com as coisas errado, mas eu acho que o que você falou foi lindo. Adriano, muito obrigado, cara. Tipo, foi uma pena a gente não tinha a oportunidade de fazer isso pessoalmente, mas a próxima vez eu quero falar com você pessoalmente e vai explorando até, porque a gente tocou muitas coisas nessa hora, que eu acho que cada coisinha a gente pode explorar individualmente, tipo, bem profundo, e eu quero demais falar com você de novo. Vai ser uma satisfação, meu querido. Fico sempre muito feliz assim, de te receber e em dialogar com você. E é um prazer muito grande e quero em breve fazer uma maratona. Ah, é isso, cara. Eu quero compartilhar uma medicina da floresta com você. Isso é Vou coisa. querer muito. Eu acho que a gente tem que fazer uma ultra. Eu tô vendo isso no futuro. Serra Sagrada Ultra Maratona. Então podemos agendar. Mas eu tenho um projeto da gente fazer uma cerimônia andando pelo espinhaço. Não era correndo, não, mas a gente pode colocar uns trechos correndo também. Vai Ah, ser um prazer, a gente conversar. perfeito, perfeito. Eu estou dentro, estou dentro. Oh, cara, Muito grato, grande. viu, meu querido? Muito obrigado, cara. Bom demais. E muito obrigado para o trabalho que você está fazendo aí. Agradeço imensamente. É nosso. Então é isso. Boa noite, querido. Grato. Um abraço.